Meus prezados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Aqui é o Manuel de Oliveira que fala. Hoje estou dando uma mensagem baseada em Salmo 23. Hoje dia 22 de fevereiro de 2021. Eu saltei 2 semanas por alguns motivos, mas estou de volta a fim de compartilhar essa passagem que é muito conhecida. Mas como a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, então ela é nova. A palavra de Deus não tem pão velho, ela sempre renova. Que diz assim, né? Uma passagem que está em Salmo 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor. Vamos começar perguntando quem é esse Senhor. Nós sabemos que as religiões do mundo, elas têm os seus senhores. São senhores que foram fundadores de religiões, pessoas que tiveram nome na história, foram famosas, praticaram alguns atos de caridade, então essas pessoas receberam o nome de Senhor. Mas não só isso, não é só no campo da religião. Tem outros tipos de senhores, né? Na política e assim por diante. Ou até na religião católica, né? Aqueles que morreram, que fizeram caridade, são chamados também santos e até os senhores. Mas esse Senhor aqui, ele transcende toda e qualquer autoridade, qualquer outro Senhor neste mundo. Aliás, ninguém nesse mundo é para ser chamado de Senhor. Só tem um Senhor, um Deus, o seu nome é Yahweh ou Jeová, né? Fosse traduzindo para o português. Esse Senhor que é o meu e o teu pastor, ou nosso pastor, é o pastor das ovelhas. As características do pastor são muito importantes. O pastor, ele tem cuidado das suas ovelhas, ele sempre procura alimentá-las de uma forma não só digna, mas de uma forma perfeita, do ponto de vista de Deus. Ainda que sejamos imperfeitos, Deus sendo perfeito, trabalha no nível das pessoas imperfeitas. E nada nos faltará, nada me faltará, nada te faltará, porque o pastor, ele é aquele que provê as nossas necessidades, não é? Deitar-me faz em verdes pastos. Para aquelas pessoas que não conhecem, não estão familiarizadas com a fazenda, o campo, a agricultura, o boi, ele não se alimenta, ele não gosta de pastos secos. Eles vão procurar sempre um pasto verdinho. Aliás, o pasto verdinho ele vai produzir um melhor leite, uma carne melhor, mais maciça e mais saborosa, né? E Deus, ele tem esse papel, ele faz também com que a comida que ele nos fornece, que é a sua palavra, é como pasto verdejante que está junto às águas tranquilas, não é? Essa tranquilidade dessa água tem muito a ver, metaforicamente, com a nossa condição espiritual quando temos Jesus em nossas vidas, funcionando de uma forma muito boa, porque está próximo a um pasto verdejante, uma água tranquila, que tem muito a ver com a paz, muito a ver com o silêncio, a paciência diante de Deus. E eu sempre peço ao meu Senhor que me dê paciência. Às vezes me falta paciência, mas cada dia que passa estou aprendendo uma lição. E é isso que Deus quer, que nos humilhemos, que aprendamos com Ele, até mesmo no cadinho da provação, de nos moldar-nos, de nos dar vitória contra as forças da maldade e assim por diante. Então, ele faz que tenhamos aquela paz, porque o Espírito de Deus, que é pacífico, que é o Consolador, ele conforta os nossos corações e a nossa alma naqueles momentos que só Ele pode ajudar. Ele refrigera a alma, ele nos guia também pelas veredas da justiça, a justiça de Deus. Porque o ser humano não tem justiça.
Nós podemos praticar um pouquinho de justiça, mas não é na sua integridade, na sua totalidade. A nossa justiça tem perna curta e braço curto. A nossa justiça, ela está dentro do âmbito humano que falha. Mas esse Deus, ele nos guia pelas veredas da sua justiça, a justiça dele. Porque Deus é um Deus imparcial, não tem ânimo dobre, não é emocional como o ser humano, embora Deus tenha emoções, mas não é emocional, que nós perdemos a calma, nós perdemos a paciência em um abrir e fechar de olhos. Mas Deus não é assim. Uma prova disso é que nós pecamos por 6.000 anos, pelo menos. Se fosse na nossa alçada, nós vemos coisas acontecendo, crimes acontecendo em questão de segundos. A falta de paciência para com o próximo. Mas Deus não é assim. Ele é um Deus justo, ele nos guia pelas leis da justiça por amor a ele, amor à sua palavra. Ele ama a sua palavra. Deus, ele mesmo diz, Jesus, passarão céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Ele zela pela palavra, porque Deus não é mentiroso. Quem é o mentiroso? Satanás, a serpente antiga, que procura destruir, tirar a calma. Ele é exatamente o oposto de Salmo 23. Ele não é um pastor de ovelhas. Ele é um leão, ou melhor, ele é um lobo que quer destruir. Enquanto que Jesus é o bom pastor. E ele também, por amor do seu nome, ele tem zelo pelo nome. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não pensemos nós que tenhamos glória, usamos os nossos talentos a fim de chamar a atenção ou expor o nosso orgulho. Não é assim que a Bíblia nos ensina. É melhor que tenhamos um coração pronto a se arrepender, porque essa é uma das armas que o crente possui, que Deus dá a nós, é a submissão a Ele, não é? A submissão a Deus, quando nós nos rendemos, é uma arma contra Satanás. Lembra que diz em Tiago, submeter a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá. Então é necessário que nós nos alimentemos desse pasto verdejante para que estejamos prontos, que tenhamos uma boa comida espiritual, uma boa dieta, não dependendo das dietas desse mundo, porque elas corroem, e elas são distorcidas, porque são baseadas no conhecimento humano. Existem algumas exceções, mas não é na sua integridade, enquanto Deus é na sua integridade, na sua totalidade. Ainda diz assim, o homem de Deus, não é, e a mulher de Deus que tem Cristo reinando no coração, ele pode andar por momentos difíceis ao ponto, como diz aqui o salmista, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é um lugar desejável. Ali não é um lugar que você tem prazer ou descanso. Você pode sair ileso do vale da morte quando você tem Jesus, o bom pastor, guiando, porque ele está presente, ele está na minha companhia, certo? Falando mais assim pessoalmente, na tua companhia. E essa companhia, ela dá prazer, ela aumenta a nossa fé, aumenta os nossos músculos espirituais, os nossos nervos se acalmam diante da tempestade, porque sabemos que Ele está ao nosso lado. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não a maior parte, em toda e qualquer situação. Não temeria mal algum. Aliás, aqui essa expressão está no condicional. Ainda que eu andasse. Está dizendo que quando eu andar, tá?
Esse vale da sombra da morte, pelo que eu vejo aqui, não é para o cristão. Ainda que eu andasse, se tivesse uma possibilidade, Deus estando conosco, não há vale de sombra da morte, porque nós temos vida, vida com abundância, conquistada pelo nosso querido Salvador. Amém? Aí diz mais assim, porque tu estás comigo. Que beleza, que companhia. Essa é uma companhia desejável, suave, dócil. Essa é uma maravilha. Aí diz mais assim, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara, não é? É para nos disciplinar. E a disciplina, como a Bíblia diz, ela não é muito boa, ela é dolorida no momento. Deus permite passarmos por dificuldades e momentos que doem. Não é? Pode ser um problema físico, espiritual, emocional, Deus permite para nos corrigir, para chamar a nossa atenção, para chamar a tua atenção. Então aqui está muito claro, não é? Ele tem a vara para corrigir, disciplinar, e o cajado me consolam. Então a vara e o cajado têm duas funções. O cajado é para trazer de volta quando a pessoa ou o crente está saindo do caminho ou do aprisco, procurando desvairadamente o seu próprio caminho, então o cajado vai quando ela está doente, está gemendo, é para cuidar. E aquele cajado, quando a ovelha sente aquele cajado do seu pastor, a voz ela reconhece, ou ele reconhece a voz do pastor, ela se sente confortável. O Consolador, o Espírito Santo que habita em nós, certo? Então, me consolam. Oh, uau, Jesus está presente. É o cajado, não é? E a vara. Parece um paradoxo, não é? A vara que bate, ela consola. Por quê? Porque eu sei que o meu Pai está me corrigindo para o meu bem. Aí diz mais assim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Nós temos inimigos neste mundo de tal forma que muitas vezes, muitos deles são inconscientes, nós não temos consciência dessas pessoas que muitas vezes nos odeiam, nos menosprezam, né? Mas quando confiamos no Senhor, né, ele fala que prepara uma mesa no deserto. O deserto é um lugar que não é para ter mesa. No deserto tem a sequidão, secura de água, de vez em quando se encontram oásis ali. E Deus prepara esses oásis, sabe, aqueles açudes, aquelas cisternas com água, aquela água que refrigera, né? No deserto, tanto é que o camelo tem que beber muita água para passar o deserto, porque às vezes não encontra nada, nem oásis. E é exatamente naquele lugar seco que Deus prepara uma mesa para nós. Quer dizer, em situação nenhuma nós estamos sozinhos, sem a água da vida, que é Jesus, está toda hora, todo momento em nossos corações e presente. Aí diz mais assim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nós precisamos desse óleo, o óleo do Espírito Santo. O óleo serve para lubrificar, o óleo serve para dar gosto, o óleo serve para tudo, para o que é bom, não é verdade? E o Espírito Santo, sendo o óleo de Deus, a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, ele que lubrifica a nossa vida, para que não estejamos na sequidão total. Você vê um carro sem um óleo, sem um lubrificante, ele vai ter problema. Mas o Espírito Santo aqui, simbolicamente, a terceira pessoa da Trindade, ele é o que rege, ele que dá à nossa vida o sabor, que faz com que a nossa vida flua, fluindo. Onde tem óleo, flui. Tudo funciona melhor. Não andamos aos pedregulhos, às apalpadelas. Então aqui o óleo
e o cálice transborda. Tudo é abundância no Senhor. Aqui não se trata muito de abundância, abundância de dinheiro, ou abundância das coisas, de mantimentos. Essas coisas são boas, são secundárias. Aqui está falando do cálice mais espiritual, a paz com Deus, aquela gostosura, não é? Como diz lá em Cantares, que livro maravilhoso, não é? O noivo com a noiva, cuidando, levando-a por lugares prazenteiros. É isso que acontece. O Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que estão conosco, está conosco, 3 em 1, 1 em 3. Certo? Então aqui, para concluir, o nosso cálice transborda e diz mais, certamente, com certeza absoluta, não é talvez, ou eu espero, mas certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quando temos a vida eterna, é por isso que aqui fala, porque o crente que tem a vida eterna, Deus não erra. Não existe contradição na palavra de Deus. Às vezes existem paradoxos que não entendemos, mas a palavra de Deus ela é reta, ela é completa e fidedigna. Certo? Então aqui diz que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, da tua vida, se tu és um crente, nascido de novo. E habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternamente. Deus está preparando, o seu Filho precioso está preparando as mansões, sabe, os aposentos, lá naquela dimensão espiritual maravilhosa, para no dia do arrebatamento estarmos ocupando aquelas mansões. Vale a pena a gente sofrer. O sofrimento ele é uma arma, não é uma arma, é uma ferramenta que Deus usa. Sabe? É uma ferramenta, não uma arma. A arma é para destruir, mas essa aqui não. A espada de Deus, a palavra, é para dividir, separar o mal do bem, o bem do mal. E aqui é com certeza o Senhor Jesus, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa casa aqui pode ser simbolicamente falando, metaforicamente falando. Na casa do Senhor não quer dizer um templo evangélico, certo? Que está falando das moradas de Deus. Habitarei, futuro, certo? Então, a minha palavra para concluir é essa. Que Deus, que começou a boa obra em nós, em ti e em mim, haverá de concluir no dia precioso, naquele dia. Oremos, que Deus possa nos abençoar. Jesus, nós somos teus. Nós somos teu não só agora, mas para todo sempre, porque compraste a salvação para nós. Muito obrigado. Toca naquela vida que está em dúvida. Outros por conta dos problemas, das pestilências, dos problemas em relação ao Covid-19, que a nossa esperança não está, o nosso medo, nós não temos medo, o nosso medo não pode ser do vírus, mas sim do vírus pecado. Muito obrigado por esse momento. Queremos, em nome do Senhor, repreender as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Nós somos comprados pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia nos garante a vitória dizendo que o Senhor nos segura, porque Ele é Senhor. Nós estamos nas mãos do Senhor. Doença cancerígena, maligna, caia por terra e seja destruída. Células cancerígenas sejam destruídas e sejam outras refeitas pelo poder de Deus. Você que está no hospital, em nome do Senhor, receba a cura.
Em nome do Senhor, você que está deprimido, receba a alegria do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, querido irmão e irmã. Que Deus nos dê essa visão e essa certeza absolutíssima de que certamente Ele está conosco até o fim. Amém?